E se você tem a sua Bíblia, eu convido você para abri-la no livro de Gênesis, capítulo 24 e versículo 27. Eu tenho aqui uma palavra para vocês jovens que aos sábados à noite, vocês têm acompanhado o irmão Américo lá no Jardim Morumbi, e hoje então vocês estão me ouvindo e eu gostaria de ter uma palavra para vocês aqui no capítulo 24 do livro de Gênesis, amém? Então vamos à leitura do texto. Vamos lá, capítulo 24 e versículo 27. E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho. Então, hoje eu queria falar para vocês sobre a esposa, futura esposa, né, que seria do filho de Abraão. Nós poderíamos chamar a nossa mensagem de uma esposa para o Isaac. Isso mesmo que você está ouvindo. Uma esposa para o Isaac. Amém? E como assim uma esposa para o Isaac? A pergunta que eu faço para os jovens, principalmente para aqueles jovens que ainda não casaram, a pergunta que eu faço é: você está orando para Deus para você ter um bom encontro? Aqui, o que está acontecendo no versículo 27 do capítulo 24 de Gênesis é interessante, né? Por quê? Porque esse servo, esse aqui que é o servo do Abraão, que acaba sendo um protagonista nessa história, na história do capítulo 24, porque ele representa o Espírito Santo também, esse servo ele está muito feliz. Se você vê o versículo anterior, que é o versículo 26, ele se prostra no chão, num gesto de adoração, né? Até a palavra de Deus fala isso no versículo 26, ele se inclinou, né, aquele varão, e ele adorou ao Senhor. E depois que ele se inclina e ele adora ao Senhor, ele reconhece o senhorio de Deus, né, chamando Deus de bendito, né? Olha, bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho. Então, irmãos, o que ele está falando aqui? Aprenda isso, jovem, porque este homem que nós estamos vendo no versículo 27 é apenas um servo. Tá certo que ele era o servo mais importante e sobre ele estava todas as coisas que tinha o seu senhor, e tinha essa grande responsabilidade de buscar uma esposa para o Isaac. Mas ele é um servo que está feliz, e ele está feliz porque ele viu a oração que ele fez para Deus ser respondida cabalmente. Ele está feliz porque Deus ouviu a sua oração. Ele está feliz porque ele tinha uma incumbência, ele tinha uma responsabilidade, a responsabilidade de sair, viajar mais de 1000 quilômetros até chegar onde moravam os parentes do Abraão, e chegando ali encontrar para o filho do seu senhor uma esposa, e ele está contente, ele está feliz porque ele vê o quê? Que Deus, ele revelou, que Deus, ele mostrou, como ele mesmo diz aqui no versículo 27, o Senhor me guiou no caminho da verdade. Ele está dizendo que Deus pegou ele e levou até a pessoa certa, levou ele até o caminho da verdade. O caminho da verdade aqui seria essa pessoa certa. Então, isso aqui é euforia, isso aqui é alegria, a alegria de ter encontrado a pessoa correta, a pessoa certa. Então, todos os jovens que já encontraram, todas as pessoas que já casaram diante de Deus, que fizeram a escolha correta, eles já tiveram esse momento aqui,
que está tendo o servo do Abraão. A felicidade, a alegria de ter encontrado a pessoa que Deus guiou até ela. A pessoa que Deus revelou, a pessoa que Deus achou para ela. Então é por isso que ele está feliz. Não que ele tivesse capacidade disso, ele ora justamente porque ele não tem capacidade de encontrar essa pessoa. Mas ele sabe que o Deus de Abraão, o todo-poderoso Deus de Abraão, poderia fazer o quê? Pegar ele e levar até um lugar desconhecido e achar uma moça no meio de tantas moças, e essa moça seria a moça enviada pelo Senhor. Por isso ele está feliz. Você quer ter esse momento de felicidade também? Você quer ter esse momento de euforia? Então você preste atenção nessa mensagem. Essa mensagem pode ajudar você a ter a mesma alegria que o servo de Abraão. Você poder ter essa alegria, esse regozijo de poder um dia dizer: o Senhor me guiou no caminho da verdade. Então, como tudo começou? Tudo começou com o desejo de que a vontade de Deus seja feita, que a vontade de Deus seja cumprida. É assim que tudo começa. Não pensa que a vontade de Deus sendo cumprida é o final da história. Não. Ali realmente é o resultado. Mas tudo começa quando uma pessoa tem o desejo de fazer a vontade de Deus. Vê a vontade de Deus sendo cumprida na sua vida. Tudo começa aí. Olha, às vezes a gente pensa que Deus tem que correr atrás dos nossos sonhos. E às vezes os jovens têm esse pensamento de colocar Deus como um escravo que tem que correr atrás dos seus próprios sonhos, atrás das pessoas que ele vai gostando através dos tempos. Que Deus é obrigado a realmente colocar todas essas pessoas na frente dele. Então, a pessoa faz de Deus um escravo. Deus tem que correr atrás dos meus sonhos. E é o contrário. Você precisa correr atrás do sonho de Deus. Você precisa correr atrás da vontade de Deus. Você tem que querer fazer a vontade de Deus. E a história aqui do capítulo 24 começa quando? Começa quando Abraão, ele tem consciência que a vontade de Deus tem que ser feita, que a vontade de Deus tem que ser estabelecida. Ora, o capítulo 24, logo no começo, no versículo 1, diz que o Abraão já era velho, ele já era entrado em dias e tudo mais, e diz mais uma coisa, que Deus havia abençoado o Abraão em tudo o quê? Até a palavra de Deus, mostra que ele realmente tinha tudo. O servo fala isso: olha, o meu Senhor, ele foi abençoado com tudo, ele tem ovelhas, ele tem gado, tem muitos servos, etc. Realmente, o Abraão era um homem, podemos até dizer assim hoje, era um homem podre de rico, era uma grande autoridade no Oriente. Ele poderia mesmo ser chamado, como ele foi chamado, príncipe entre nós, disseram os heteus, quando eles estavam diante do Abraão. O Abraão realmente não era apenas um príncipe. Se fosse talvez colocado ali entre os do seu tempo, seria talvez até um rei. Não que ele buscasse isso, e nem que ele se intitulasse assim, mas ele era uma grande autoridade, a ponto da Bíblia dizer no versículo 1, que Deus havia abençoado Abraão em tudo. Só que tinha uma coisa que para Abraão era muito mais importante do que dinheiro, do que bens, do que posses, do que ovelhas, do que gado. O que seria mais importante para Abraão do que tudo isso? Ah, sim, tinha uma coisa muito importante, que era o cumprimento da vontade de Deus. Olha, Deus disse para Abraão, logo que chamou Abraão, que ele seria pai de uma multidão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. Deus disse mais a Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, a sua descendência será como a areia que está no mar. A sua descendência será como as estrelas que estão no céu, será mais numerosa ainda, e tem sido até hoje. Agora, tem sido por quê? Porque Abraão, ele resolveu fazer a vontade de Deus. Agora, aqui no capítulo 24, de uma forma especial, ele está num dilema. Por que num dilema?
porque ele sabe que a vontade de Deus tem que ser feita, ele sabe qual é a vontade de Deus para a vida dele. Ele não quer que Deus corra atrás do sonho dele, não, tá? Ele está aqui correndo atrás do sonho de Deus. Ele sabe que Deus tem um projeto para a vida dele ser uma grande nação, de ter muitos descendentes e constituir a nação de Israel. E hoje, né, os cristãos, ele sabe desse projeto divino, só que tem uma coisa, ele está ali com seu filho, são 2 homens, a única mulher que havia entre eles, que era a Sara, esposa de Abraão, ela faleceu, ela morreu. E agora nós temos Abraão e o seu filho, e eles estão órfãos de uma Sara. É preciso que uma mulher substitua a Sara nos planos e nos projetos de Deus. Isso não é uma tarefa simples. E o Abraão sabia disso. Não adiantava nada ter uma pessoa que era como Sara. Sara foi uma mulher muito dedicada a Deus. Sara foi realmente uma princesa, como diz o próprio nome, o seu próprio nome, que Sara quer dizer princesa. Agora, a continuidade de Abraão como pessoa era Isaac. A continuidade de Sara teria que ser no mesmo nível de que ela era, uma pessoa espiritual. E aí é que vem esse desejo de Abraão em imaginar: não pode ser qualquer pessoa, não pode ser uma qualquer, não pode ser uma pessoa que esteja aí no meio do mundo perdida, não pode ser não. Então o Abraão, ele tem consciência disso, ele vive esse dilema, ele está velho, seu filho está com 40 anos, então, e o projeto de Deus vai acabar? O projeto de Deus não acaba nunca, você querendo fazer a vontade de Deus ou não, o projeto de Deus continua. Você, meu jovem, você pode escolher casar errado, o projeto de Deus vai continuar, apesar de você casar errado. Deus levanta outra pessoa para ficar no seu lugar. E essa outra pessoa vai receber as bênçãos, as honras que talvez você receberia. Por isso, Deus não vai ficar órfão nunca. Deus não vai ficar sem cumprir a sua vontade nunca. Mas é um prazer enorme, é um enorme prazer poder o quê? Poder ser usado por Deus para que o propósito dele seja cumprido em minha vida. E o Abraão tinha consciência disso. Por isso, a tarefa de encontrar uma esposa para Isaac era a tarefa mais importante da vida de Abraão. Por isso aqui no começo do capítulo 24, no versículo 2, ele chama o servo, não qualquer servo, ele chama um servo dedicado que cuidava de tudo que ele tinha, uma pessoa de extrema confiança, faz ele fazer um juramento. E esse juramento aqui está no versículo 3, olha, me faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho, mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito. Então, ele está aqui chamando o servo a uma responsabilidade, e a primeira coisa que ele diz para o servo, olha, esse tipo aqui você não vai trazer para mim não, né? Aqui, olha, você vai jurar que você não vai pegar uma moça das filhas dos cananeus, do meio dos quais eu habito, né? Então, aí está a procura da esposa. Abraão sabe que o filho precisa casar, mas a pergunta é, com quem que ele vai casar? Qual é o propósito desse casamento? Onde encontrar essa pessoa? Com quem que ele vai casar? Bem, Abraão ele tinha uma ideia de que teria que ser com uma pessoa que pertencesse à sua família, que era uma família espiritual. Qual é o propósito desse casamento? Continuar o quê? Continuar o mandamento de Deus, a ordem de Deus de constituir uma família espiritual. Agora, esse deveria ser o propósito de todo jovem quando procura uma jovem, ou uma jovem quando procura um jovem para casar, que é a continuação do propósito de Deus, da ideia de Deus, que é a construção de famílias espirituais. Se você não tem esse propósito, que é
constituir uma família espiritual para viver neste mundo, você não está na ideia de Deus, você não está no pensamento de Deus, você está fora. E como eu disse, Deus não vai deixar, o projeto dele não vai deixar de existir porque você resolve casar com qualquer pessoa, mas você perde muito com isso. O que o Abraão poderia fazer, né? Sobre com quem casar, onde encontrar essa pessoa. Bom, vamos dar algumas ideias para o Abraão aqui. O Abraão ele poderia fazer como muitos pais gostam de fazer. Comprar um carrão aí para o filho dele, né, uma motona. Naquele tempo ele podia comprar lá uma carruagem nova, falar, meu filho, você vai para algumas cidades aí, né, desfila essa carruagem nova, e quando você pensa que não, tem um monte de moça pegando no seu pé, pode ficar tranquilo. Poderia fazer o seguinte, como alguns faziam naquele tempo, ir aonde as moças iam buscar água e ficar lá, olhando, observando, né? Essas moças aqui, achar uma que é bonita e dizer assim para o pai, eu quero aquela lá, que nem o Sansão fez. Sansão viu lá a moça, é aquela que eu quero. Não, meu filho, ela não é crente, não tem problema não, é aquela que eu quero e pronto, acabou. Aquilo foi um desastre na vida dele. Ele podia fazer um acordo conjugal, no sentido, não conjugal, um acordo entre amigos. Ele tinha amigos como o Ficol, o Manrê, o Escol. Ele podia chegar nesses amigos e falar assim, olha, vocês são príncipes aí, são autoridades, homens de posse. Eu também sou uma autoridade, sou um homem de posse. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar nossas posses. Vamos pegar, olha, eu sou um homem muito rico, vocês são ricos também. Vocês não têm uma filha aí para casar com meu filho, para a gente poder casar e aumentar o nosso patrimônio, como fazem muitas famílias. É aquele casamento por conveniência, para não perder patrimônio. Ele poderia fazer isso, porque quantos já não fizeram? Ou ele poderia fazer que nem um Assuero. Ele podia chegar e falar assim, vamos fazer um concurso aí para ver se a gente acha uma moça bonita, e a mais bonita a gente pega e pronto, né? Pronto, vamos fazer isso aí. Tá vendo? Poderia ser assim. Aí acharia uma pessoa bonita, né? Acharia ali, pode escolher, vamos fazer um concurso, que aqui ganhar, a gente leva. Poderia. Né? Por quê? Porque ele tinha dinheiro para isso. Ele tinha dinheiro para comprar uma esposa para o filho dele. Mas ele não fez isso. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar, nesse momento de Abraão, e você, jovem, isso aqui cabe para você. As perspectivas a respeito de uma jovem para Abraão eram as piores possíveis. Como assim, pastor? Não havia ali nas redondezas uma pessoa que se enquadrasse naquele projeto, naquele plano espiritual que Deus tinha traçado para Abraão e para Sara. Não havia uma moça espiritual à vista, a coisa estava feia ao redor. O próprio Abraão diz aqui no começo do capítulo 24, olha, fala para o servo dele, né? Não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Olha, você não faça isso não. Mas ali ao redor tinha cananeias, tinha as etéias. Por exemplo, o neto dele, o Esaú, casou com etéias. Tinha moças egípcias, como aconteceu com o outro filho dele, o Ismael, que foi lá, casou com umas mulheres egípcias. Estão vendo só? Né? Você vai percebendo que tinha moça, tinha um monte. Se você falar assim, não tem moça para casar, não, calma, havia várias, diversas, centenas, milhares de moças querendo casar com o Isaac. Não é que não tinha, tinha, mas todas eram idólatras, todas pertenciam ao mundo, não conheciam Deus. Mas será que existe alguém então para Isaac? Se o Abraão fosse guiado pela vista, ele poderia dizer, meu filho, não tem jeito, casa com qualquer uma mesmo. Porque olha, eu não consigo ver ninguém, você já tem 40 anos, meu filho, casa com qualquer uma. Teu pai vai morrer e não vai ter um filho para me ver, um neto para me ver, né? Então, já que não tem aqui, casa com qualquer uma. Não é isso que acontece com muitas moças, com muitos rapazes? Não tem ninguém na igreja, eu busco lá fora mesmo.
Não tem ninguém à vista? À vista pode ser que não tem ninguém. Mas será que Deus não tem ninguém para você? É assim que Deus trabalha? Mas o Abraão não foi guiado pela vista, ele foi guiado pela fé. Anos atrás, talvez uns 20 anos, antes desse episódio do capítulo 24, logo depois que Isaac foi lá para ser sacrificado, e não foi sacrificado, no capítulo 22, nós temos um texto interessantíssimo. Veja lá, no capítulo 22, lá no final, diz assim, no versículo 20, sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Olha, naquele tempo não tinha correio, naquele tempo não tinha internet, naquele tempo não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nada disso. Só que as pessoas se comunicavam, como em todas as épocas. Aí talvez uma caravana de negociantes saía e ia lá para a Mesopotâmia, da Mesopotâmia vinha para Canaã, tinha aquelas caravanas e os homens, eles aproveitavam para mandar notícia. Você está indo para onde? Eu estou indo lá para Canaã. Aí então esse irmão de Abraão, Naor, falou assim, olha, avisa o meu irmão que a minha esposa deu 8 filhos para mim, 8, e a concubina deu mais 4 e coisa, a notícia foi assim, e chegou essa notícia para Abraão. Então quando chegou a notícia para Abraão, o irmão dele já tinha tido 12 filhos, e o caçula, chamado Betuel, tinha tido uma menina. E essa menina, então, é a Rebeca. Está aqui, no capítulo 22, e versículo 23, e Betuel gerou a Rebeca. Pronto, Então, 20 anos antes foi dito, olha, nasceu uma menina lá, veja só, Nós estamos falando aqui no capítulo 24 agora, o Isaac, ele não tem mais 16, 17 anos como ele tinha, quando ele foi levado para ser sacrificado e não foi, ele já tinha 40 anos. Mas nunca saiu da cabeça do Abraão aquela notícia que chegou. Mas aquela menina, Rebeca, não tinha uma menina lá, tinha uma menina então. E se ela já casou ou não casou, veja só, o Abraão, ele manda o servo lá para a Mesopotâmia, mas ele tem uma ideia que Deus tem alguém para o filho dele lá. Ele não está dando um tiro no escuro. O servo de Deus não faz isso. Ele sabe que Deus tem preparado para ele uma pessoa especial, como aconteceu, e Deus ele dá notícias, Deus ele dá notícias como aconteceu aqui. A fé sabe que sempre existe alguém quando se tem o desejo de continuar o propósito de Deus. Eu vou repetir. A fé sabe que sempre existe alguém quando se tem o desejo de continuar o projeto de Deus, ou seja, construir uma família espiritual. Deus sabe que tem alguém para você. Agora você tem que entender que tem alguém para você preparado por Deus, como tinha a Rebeca sendo preparada para o Isaac. Amém? O Abraão, então, ele chama o servo dele, e aqui está a responsabilidade do servo, chama, como eu disse, o servo mais velho na sua casa, e ele dá a seguinte responsabilidade, no versículo 4, você vai lá na minha terra, na minha parentela, e dali tomarás uma mulher para meu filho Isaque. Você vai lá na minha terra, lá na minha parentela, e de lá você vai trazer uma moça para casar com o meu filho Isaque. Veja só, ele ensina como encontrar essa moça. Como assim ele ensina? Ele deu o quê? Ele deu um mapa? Não deu mapa nenhum. GPS? Não deu GPS nenhum. Deu uma revista da época das moças mais bonitas? Lá também não deu nada disso. Mas ele deu o que tinha de melhor para o servo dele. Sabe o que é? A palavra de fé. Veja o que ele diz no versículo 7. O Senhor, Deus do céu, que me tomou da casa de meu pai e da minha parentela, e me falou e me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra. Está vendo aqui?
o meu Deus, tá? O meu Deus, o Deus do céu, tá? Ele que me pegou lá da terra do meu pai, me trouxe para cá, ok? Né? E me falou, que me jurou que a tua descendência receberia a terra, né? Olha o que ele diz para o anjo, para o servo. Servo, esse Deus enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Deus vai enviar um anjo na sua frente para você não errar. Você vai ter certeza, você vai trazer na certeza. O Espírito Santo traz para você na certeza. Há anjos trabalhando para que você faça a vontade de Deus. Está preparado por Deus aquilo que Ele tem para te dar. Amém? Muito bem. Aí então o servo, ele vai em busca de uma esposa para Isaque. Olha, eu disse que na mão desse servo estava tudo que o Abraão possuía de melhor. É verdade que ele pegou algumas coisas para levar, não é? Como camelos, como vestes e outros bens, alguns colares, pulseiras, joias, tudo isso ele levou. Mas a coisa mais importante não é o que ele levava, a coisa mais importante é o que ele traria, que seria uma esposa. Então, o primeiro passo, numa tarefa tão importante dessa, o primeiro passo talvez poderia ser outro, se fosse outra pessoa, é claro, né? Mas o primeiro passo desse servo é fazer uma oração. Então você vai descobrir isso, olha só, né? No capítulo 24, no versículo 12, né? Quando ele chegou na Mesopotâmia, ele disse assim no versículo 12: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faz beneficência a meu senhor, o Abraão. Olha só, ele faz uma oração. Lembra lá no começo que eu falei do título da mensagem? Para Deus te dar um bom encontro? Olha a oração que esse servo faz. Deus do meu senhor Abraão. Ele nem considerava que Deus era dele, mas era do seu senhor. Mas ele também teme a Deus, então Deus era o Deus dele também. É só para diferenciar esse Deus de deuses falsos, o Deus de Abraão, que é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Altíssimo. Ele está dizendo, Senhor Deus do céu, Senhor Deus Altíssimo, me dá um bom encontro. É isso que cada jovem tem que pedir para Deus, Senhor, me dá um bom encontro. Porque um mau encontro pode ser um mau casamento, um mau encontro pode ser a sua vida espiritual jogada fora. Eu confesso que estou temeroso nesse tempo de Covid, porque uma brasa fora da fogueira, ela vai se esfriando. E os jovens deveriam estar se comunicando uns com os outros pelo celular, se comunicando em lives, fazendo alguma coisa. Eu estou realmente preocupado como pastor, porque pode ser que Satanás vai falar no ouvido de alguns jovens, o quê? Esse negócio de servir a Deus é bobagem, esse negócio de igreja é bobagem. Deixa eu dizer, onde é que Deus salvou a tua alma, meu irmão? Aqui dentro desta igreja. Você acha que Deus não tem uma pessoa preparada para você dentro dessa igreja? Pois eu digo que tem. Não se apresse, não fique chateado, Deus tem, mas você tem que fazer como esse servo do Abraão. Você tem feito como esse servo do Abraão, Deus me dá um bom encontro, eu preciso desse bom encontro. E Deus ele vai te dar um bom encontro. Então é o primeiro passo, a oração. O tema da oração é dá-me um bom encontro. Dá-me um bom encontro. Às vezes a pessoa nem ora, né? E quando ora diz, não, eu quero encontrar tal pessoa. Ele já tem a pessoa dele para encontrar, né? Isso é muito perigoso.
É perigosíssimo. Você deve deixar Deus encontrar essa pessoa para você, não você querer encontrar essa pessoa. Repare na descrição do Espírito Santo sobre Rebeca. Então, assim que ele acabou de orar, no versículo 15, né, sucedeu que antes que ele acabasse de orar, né, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, filho de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito formosa à vista, pura, a quem homem não tinha conhecido, e subiu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Olha só. Ele pediu para que uma moça, dentre aquelas moças que vinham buscar água, ele faz um pedido difícil para Deus, o servo. Ele diz assim: Senhor, eu estou aqui junto na fonte, né? As filhas dos homens aí dessa terra vai vir buscar água. E seja a donzela que disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe. A moça que eu pedi água, que ela me dê água. E uma outra coisa, Senhor, que essa moça ofereça água para todos os camelos que eu trouxe. Bebe e também darei de beber a seus camelos. Se uma moça fizer isso, Senhor, então eu vou conhecer que essa é a moça que o Senhor me mostrou. Na verdade, ele não falou para Deus assim: Deus, eu quero que essa moça seja linda, maravilhosa, seja perfeita, que ela seja filha de uma pessoa muito rica, muito bem postada, para juntar posses. Não, não, não. Ele pede virtudes de batalha, de luta, coisas que uma mulher espiritual teria que ter. Como essa, por exemplo, de dar água para muitos camelos beberem. E olha, era muita água que ela teria que tirar do poço. Eu já tirei água de poço. Eu sei que tirar água de poço não é uma tarefa muito fácil. Agora, imagine ela tirando água para camelo beber, e camelo bebe muita água. Seriam dezenas e dezenas de litros de água, centenas de litros de água para aqueles camelos beberem. Então o que ele pediu é uma coisa difícil. Aí me aparece quem? Me aparece essa descrição do Espírito Santo. O Espírito Santo faz uma descrição da mulher que aparece, dessa moça que aparece. Então, a descrição do Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo fala é de quem ela era filha. A filiação é a primeira coisa que o Espírito Santo mostra. A segunda coisa que o Espírito Santo mostra são suas virtudes. E aí sim, o Espírito Santo vai dizer que ela é bonita, para então mostrar o quê? Que ela, além de bonita, ela era íntegra. Repare bem, a coisa mais importante era a filiação, ou seja, de quem ela era filha. Ela era filha de um parente do Abraão. Ela era sobrinha neta do Abraão. Era a pessoa realmente que Deus tinha preparado, olha ali, do jeito que o Abraão tinha falado para o servo dele. Quando nós pedimos para Deus, primeiro, quando Deus mostrar uma pessoa, Ele não vai mostrar uma pessoa fora da igreja para você. Ele não vai mostrar uma pessoa do mundo para você. Primeira coisa que o Espírito Santo mostra é se essa pessoa é uma filha de Deus, um filho de Deus. A filiação. Essa pessoa é um crente, é um servo de Deus. É a primeira coisa que se fala de Rebeca, de quem ela era filha. Só pode ter um jeito de ser filho de Deus, uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Aí sim, aparece ela com um cântaro sobre os seus ombros. Uma moça trabalhadeira, carregando aquele cântaro de longe, até chegar naquelas águas, naquele poço, e depois jogar o seu cântaro e pegar água no seu cântaro. Veja só, aí você tem virtudes, né? Uma moça disposta, uma moça sem vaidades. Ela não era uma patricinha da vida, não, de jeito nenhum. E aí sim o Espírito Santo vai dizer aqui no versículo 16 que ela era muito formosa à vista, era bonita mesmo. Aí Deus uniu o útil ao agradável.
E aí finalmente diz que ela era uma moça pura, que homem nenhum tinha tocado. Uma moça realmente que se guardou. Veja só, são características de uma pessoa que Deus preparou para você, minha irmãzinha, para você, meu irmãozinho. É assim que Deus prepara. O que vem de Deus, o combo de Deus é completo. O combo de Deus é perfeito. Ele está aqui dentro. Essas prerrogativas não podem ser invertidas. E geralmente é invertida. Geralmente se olha primeiro se é bonita ou bonito. Depois, se essa pessoa trabalha, se não trabalha, se é forte, se não é forte, se estuda, se não estuda. Aí vai perguntar se já saiu com alguém, se não saiu com ninguém. E aí sim, por último, você é o quê? Você serve a Deus? Não sirvo a Deus não. Mas eu estou apaixonado por essas outras coisas, né? A primeira coisa é saber se essa pessoa é uma filha de Deus, é um filho de Deus. Aprenda isso, meu irmão. Não inverta essas prerrogativas. Não inverta. Dá para saber quando é a pessoa certa? Aí nós voltamos lá no servo. Ele pede água para a moça diz, não, pode deixar. Deu água para ele, deu água para os camelos, né? E ela era uma moça tão simpática, tão gentil, né? E quando ele viu o servo, tudo acontecendo, o que acontece aqui, né? Quando ela acaba de beber, né? Quando ela está fazendo aquelas coisas, no versículo 26, né? Então é que nós temos o começo da nossa história. Lembra que o servo estava orando, agradecendo a Deus de joelhos, Senhor, muito obrigado por ter me guiado no caminho da verdade, porque o Senhor não deixou a sua beneficência com o teu servo Abraão. Ele estava feliz, eu falei já para vocês. Sabe por que ele estava feliz? Porque ele encontrou a pessoa certa. E você vai ficar feliz quando você encontrar a pessoa certa. É uma felicidade que ninguém pode te dar, só Deus pode te dar essa felicidade. Veja o que os familiares da Rebeca disseram, no versículo 50. Para a gente ver, né, dá para saber que é a pessoa certa? Olha os familiares da Rebeca, né? O pai, o irmão, né? Não era gente fácil não. Versículo 50. Então responderam Labão e Betuel e disseram, do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar nem bem e nem podemos falar mal. Ou seja, olha, nós estamos vendo que realmente você aqui e a Rebeca, né, tem encontrado o Senhor, você encontrado a Rebeca, nós estamos vendo que de Deus procedeu esse negócio. Não fica dúvidas. E depois quando conversa com ela, porque teve um problema, né? Aí o pai e o irmão falaram assim, não, vocês pode levar ela então, pode, né? Pode casar com o filho do Abraão, não tem problema nenhum. Mas deixa ela aqui uns 30, 40 dias com a gente. O servo disse, não, ou vai agora ou não vai. Eu prometi para o meu senhor que ia ser assim. E conversei com Deus desse jeito. Pegar e levar. Ou já fica aqui de uma vez ou leva. Esse servo também não era fácil. Mas a menina diz assim, irei. Quando o pai pergunta, quando a mãe pergunta, você quer ir com ele? Ela fala, eu quero. Ela escuta a história. Ela entende que ela vai substituir Sara. Ela entende que ela vai ser mãe de uma nação espiritual. Ela tem concepção disso. A certeza de que ela também vai se juntar a Isaac para construir uma família espiritual. Não é uma certeza, são duas certezas. A certeza de quem deixa Deus fornecer essa pessoa certa, e do outro lado aquela pessoa também está querendo uma pessoa certa, e isso vai fazer com que o casamento seja certo. Muito bem, que moça de fibra. Irei, diz ela, né? Irei. Ela estaria desligando da sua família, dos laços paternais, tudo que representava a vida dela até aquele momento.
Estaria montando num camelo, viajando aí uma distância enorme, centenas de quilômetros, até chegar onde morava o Isaac. E ela diz, eu irei. E ela foi, né? E veja só, quando ela vê Isaac pela primeira vez, né? Diz aqui no versículo 64, que Rebeca levantou os olhos e viu Isaac, lançou-se do camelo e disse ao servo, quem é aquele homem que vem no campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é o meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. Olha só, que moça, ela não é só de fibra, ela é uma moça de respeito. Quem que é esse rapaz aí? Esse aí é o seu futuro marido. Ah, é? É. Ela podia fazer, sabe o quê? Ela podia ter abaixado o decote, podia ter levantado um pouquinho mais a saia, né? Vou mostrar a perna, vou mostrar alguma parte do meu corpo, né? Sabe o que ela faz? Ela não se despe, ela se cobre. Ela mostra que ela não é só uma moça virtuosa, no sentido que é muito trabalhadeira. Ela tem pudor. O corpo dela não é para qualquer um ficar olhando e tacando a mão, não. Repare nisso. Então, é uma mulher de fibra, uma moça de fibra, e você vê outra coisa interessante nessa história, nós já estamos terminando, é o local do primeiro encontro. Quando a Rebeca, ela vai se encontrar com o Isaac, e o Isaac se encontra com a Rebeca. Esse lugar, ele está aqui no versículo 62. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Beer-lahai, porque habitava na terra do sul. Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Sabe onde o Isaac estava? Sabe onde se deu esse encontro? Aí nesse poço chamado Poço de Beer-lahai. Sabe o que significa essa palavra difícil? Significa o Deus que me vê. Deus é o Deus que vê. Esse nome foi dado pela Agar, a mãe de Ismael. E ela deu esse nome pelo seguinte, porque Deus ouviu e viu a oração de uma criança. A criança clamava e Deus foi lá e respondeu a oração daquela criança. O Isaac está naquele mesmo lugar onde uma criança clamou e foi ouvida. O que Isaac estava pedindo para Deus? Ele saiu no campo para orar, para meditar. O que ele estava pedindo para Deus? Ele estava pedindo para Deus que o servo tivesse um bom encontro. Ele também queria um bom encontro. E houve esse bom encontro. Sabe onde os dois se encontraram? No lugar de oração. Sabe qual é a casa de oração? Você sabe? Onde fica a casa de oração? A igreja é chamada casa de oração. É lá que está seu par perfeito. É lá que está a sua cara metade. É lá que está a pessoa que vai te fazer feliz, porque vai colocar você em continuidade nos projetos de Deus. Qual é o projeto de Deus para um homem, para uma mulher? A constituição de uma família espiritual. Dá continuidade aqui à nossa igreja. Continuidade à pregação da palavra, à salvação das almas. E você, jovem, também está orando para um bom encontro? O que é um bom encontro para você? Encontrar a pessoa que Deus tem? Ou não? Então você vai responder isso. Amém?